O Globo Esporte de hoje começa com uma história sobre azeite. Azeite? Na salada, no bacalhau, até no macarrão. Uma especialidade portuguesa que tem seu lugarzinho na mesa do brasileiro. E do Jardim. Cara, eu vou contar essa história dando crédito ao presidente, dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que me autorizou a tornar essa história pública. É impagável essa história. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. E também especialista em azeite. O que trouxe o Leonardo Jardim ao futebol brasileiro? Você acha que foi o salário que fez ele vir para o Brasil, Jéssica? Ah, isso conta. Pra trazer de fora conta. Não, mas não foi o azeite. O azeite? O azeite. O azeite? No Seleção Sport TV, o André Rizek contou essa história. A família dele montou uma vinícola em Portugal, que hoje é administrada pela esposa dele. E aí o Leonardo Jardim pesquisou, quem é esse cara que tá me ligando? Pedro Lourenço? Não, ele é dono de uma rede de supermercados em BH. Então ele falou assim, olha, eu quero, é legal ir pro Brasil, mas eu faço uma condição para ir pro Brasil. Você tem que colocar aí no país de vocês o azeite e o vinho que a minha família produz. Você tem que vender no seu supermercado. Ele falou, tá fechado. E foi assim que foi contratado o Leonardo Jardim. Agora as coisas começam a fazer mais sentido. O Leonardo Jardim, concentradíssimo no supermercado, olhando as prateleiras. Tava querendo era saber onde iriam ficar os azeites da família Jardim. Temos que ir ao supermercado do patrão, não Alô, muito boa tarde, muito legal a história do azeite, mas o que a torcida do Cruzeiro quer saber é se esse time do Leonardo Jardim vai estar bem azeitado para o amistoso de amanhã contra o Bragantino. Vem! Hora de falar sobre o Cruzeiro e um pedido do novo chefe da Raposa. Leonardo Jardim conversou recentemente com o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, e entre uma conversa e outra, o Pedrinho perguntou se o Leonardo Jardim tinha ideia de observar os atletas do Cruzeiro que estão emprestados. A partir desse diálogo, o Leonardo Jardim definiu que um membro da comissão técnica dele será responsável por criar relatórios semanais de todos os jogadores emprestados. Na segunda-feira, esse funcionário vai dedicar boa parte do dia para telefonar, para juntar imagens e também textos para avaliar cada um desses jogadores. Na terça-feira, na reunião fixa da comissão técnica, todos esses relatórios vão ser analisados e passados para o Leonardo Jardim. Tudo para que, na metade do ano ou na virada de 2025 para 2026, o técnico do Cruzeiro tenha exatamente a noção de como é que cada um desses atletas emprestados se comportou, para saber se eles podem ou não voltar à Raposa. Só para lembrar que o Cruzeiro recentemente negociou 33 atletas, vários deles seguem vinculados ao clube e estão emprestados para outros times, com destaques, por exemplo, para Zé Ivaldo no Santos, para Peralta no Atlético Paranaense, Tevez também está no Atlético Paranaense, tem outros jogadores negociados temporariamente, como o Ian Lucas. O Fernando Henrique deve trocar a Portuguesa pelo CRB, além de outros jogadores como Josefer, Pedrão, João Pedro e por aí vai. E agora a informação importante do dia, CJ. Qual? Inclusive, dar os créditos aqui pro Samuel Venâncio, porque o Lucas Romero tem contrato até o final do ano. Até o final de 2025. Ele que chegou na gestão do Ronaldo ainda, assinou por 2 anos. Então o Romero, a partir do meio do ano, já pode assinar um pré-contrato. Ainda não tem conversas, ainda não tem negociações em andamento para essa renovação de contrato com o Lucas Romero, mas a gente sabe que o jogador tem o interesse de ficar, já deixou isso claro, tá gostando muito desse retorno dele ao Cruzeiro. É o estrangeiro que mais vestiu a camisa celeste, então se sente muito bem no Cruzeiro, mas o Boca Juniors e o Vélez estão acompanhando a situação de perto do Romero. No final do ano passado já demonstraram interesse na contratação do que até então era o capitão do time do Cruzeiro, titular absoluto. Então o Cruzeiro precisa correr aí contra o tempo para tentar essa renovação com o Lucas Romero, se não quiser correr o risco de perder o jogador de graça no meio do ano. Bora falar do Cruzeiro. Amanhã tem amistoso contra o Red Bull Bragantino, às 6h30 da noite. Esse amistoso contra o time do Fernando Seabra, ex-treinador do Cruzeiro. Jogo lá em Bragança Paulista. Jogo às 6h30, repito, a nossa transmissão às 6 horas. E hoje, pela manhã, o pessoal termina de assistir o 98 Esportes e começa o treinamento lá na Toca 2. O Leonardo Jardim finaliza a preparação, já provavelmente com o esboço do time que vai a campo amanhã. E provavelmente o time que vai a campo amanhã deve ser o time que estreia no
Campeonato Brasileiro. Mas com 3 desfalques, viu? Porque o Bolazzi, ainda com incômodo muscular, tá fora dessa partida. O Dineno, por mais que já esteja fazendo alguns trabalhos no campo, trabalhos com bola, ainda não vai participar do jogo. E o Japa também segue de fora. Então, principalmente Bolazzi e Dineno, o destaque aí, que não vão para a partida, mesmo que não tenham mais a lesão em si, mas ainda estão tratando aí o Bolazzi, o incômodo, e o Dineno nesse processo de transição, depois de uma lesão de ligamento cruzado, que é muito complicado, tem que ter uma atenção, até porque depois ter lesões musculares, principalmente em coxa, em posterior e panturrilha, é muito comum, então tem que ter esse cuidado com o Dineno. Sobre eleições na CBF, o Cruzeiro apoiando aí o Edinaldo, até porque o Edinaldo é o único que está se candidatando para essa presidência da CBF, então obviamente o Cruzeiro não é burro, vai apoiar o Edinaldo, mas tem a informação de que o Cruzeiro, se o Ronaldo conseguisse se candidatar, coisa que não aconteceu, ele desistiu, o Cruzeiro apoiaria o Ronaldo nessa candidatura, mas nesse momento, como só tem o Edinaldo, não vale a pena o Cruzeiro ir contra esse sistema todo, então apoiando o Edinaldo. O Cruzeiro divulgou também o segundo uniforme de goleiro. Lembrando que teve toda aquela polêmica com o uniforme amarelo, por conta da logo vermelha, logo na estreia com o time feminino. E saiu também imagens do uniforme verde do Cruzeiro, como segunda camisa de goleiro. E também vazou já a terceira camisa, um azul clarinho. Essa muito bonita. Essa acho que o torcedor vai gostar bastante. E ainda teremos uma quarta opção de camisa de goleiro, que ainda vai ficar para ser anunciada pelo Cruzeiro e pela Adidas. Boa, meu garoto, ansiedade amanhã pra ver que cruzeiro é esse que o Leonardo Jardim tá montando. Sim, há uma ansiedade muito grande, uma expectativa muito grande pra saber o que o Leonardo Jardim preparou depois de um longo e tenebroso outono e verão. Amanhã completa um mês da última vez que o Cruzeiro entrou em campo, que foi contra o América no dia 22. Muito tempo, então muito amanhã tempo. faz exatamente um mês. Mas o grande ponto aqui, STJ, é que aí a gente também, obviamente, tem que deixar claro pro torcedor do Cruzeiro o seguinte: o Cruzeiro teve uma pré-temporada durante a temporada. Um mês é muito tempo para treinar, é um mês que você consegue ali conhecer melhor o professor conhecer melhor o grupo que ele tem em mãos. Ele já falou, já citou algumas situações que ele pensa sobre o desenvolvimento de jogo do Cruzeiro, sobre o futebol do Cruzeiro, mas me chama muita atenção a situação do Bolazzi, sabia? Porque assim, durante o Campeonato Mineiro ele teve e marcou presença praticamente durante toda a competição. E aí quando ele, entre aspas, é claro que ninguém escolhe estar lesionado, né? Mas quando ele precisava estar com o grupo para até ganhar mais oportunidades, né? O Wanderson chegando, e inclusive sendo muito utilizado nos jogos treino, o Bolazzi, infelizmente, ele ficou de fora da maioria desses trabalhos, né? Então vamos ver o tanto que o Bolazzi perdeu, porque ele perdeu espaço sim, viu, senhores? Vamos ver aí durante os jogos se ele vai ser utilizado, principalmente aí no início da temporada, que para o Cruzeiro vai começar no próximo dia 29 contra o Mirassol no Mineirão. E amanhã, CJ, a expectativa de pelo menos uma equipe muito mais física e competitiva, tá? Não vou nem entrar aqui no placar do jogo, da necessidade da vitória, porque não tem absolutamente nada disso. O que a gente espera do Cruzeiro, principalmente a gente aqui da imprensa, é ver um Cruzeiro bastante competitivo para entregar ao torcedor aquilo que ele merece. Boa! Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.